Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo nosso respondendo, mas que é isso, moço? Que é isso, moço? Vocês sabem que muitas pessoas me perguntam assim, Pedro, você que está pensando em ser padre, né? Vai que você fica bispo, papa, que nome você vai escolher de papa? Bom, eu falo, olha, se eu for papa, meu nome vai ser Gaio. Gaio? Sim, que daí vão me chamar de papagaio. Geralmente ela tem mais graça às vezes, tá? Brincadeira, pessoal, essa piada é antiga essa piada, gente. Eu ouvi lá de Dom Rafael Bernaschi, lá da minha região do sul, lá em Curitiba, né? Mas hoje vamos responder essa pergunta. Mas que é isso, moço? Por que nós temos o Papa na igreja, moço? Me responde. Pois é, realmente, por que nós temos o Papa na igreja católica? Não, o Papa tá lá só de bonito, só de enfeite. Não, gente, não. O Papa é o sucessor dos apóstolos na pessoa de Pedro. Bom, vamos voltar um pouquinho então na história. Jesus, quando esteve nesta terra, ele chamou os 12, os seus apóstolos, seus discípulos, para estarem ali com ele e assumirem esta missão, depois da sua partida, de cooperar com a missão de Deus, anunciando o reino aqui nesta terra. Então, Jesus escolheu, um por um a dedo, os 12 que o seguiam. E esses foram chamados de apóstolos. E deles nós recebemos toda esta tradição, conhecida também como tradição apostólica. Desses apóstolos que estavam ali reunidos com Jesus, receberam os seus ensinamentos, receberam o Espírito Santo em Pentecostes, receberam a missão de continuar cooperando com o anúncio do Evangelho, continuar com a missão dada por Cristo de celebrar a Eucaristia, fazer isto em memória de mim, de perdoar os pecados, de cuidar dos doentes, dos aflitos, dos mais necessitados, de anunciar a boa nova e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então estes apóstolos receberam de Jesus várias missões para continuar a missão dada por Cristo. Lembrando que na pessoa de Jesus, enquanto Filho de Deus, lógico que Jesus não simplesmente deixou esta missão com os apóstolos e falou, vão lá que agora eu vou voltar para Deus, né? Vou subir aqui para Deus, tá? Na minha ascensão, vou subir e vocês se viram aí, tá? Não foi assim. Então, a igreja, junto com os apóstolos, cooperam na missão de Cristo. A igreja coopera na missão de Cristo junto dos apóstolos. Bom, retornando ao nosso raciocínio. Então, Jesus escolheu os 12 e os delegou algumas funções. Mas para um apóstolo em específico, ele deixou um mandato ainda mais importante. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, diante de Pedro, Jesus edifica a sua igreja e, na pessoa de Pedro, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E assim Pedro assumiu a missão do primado da igreja, de ser ali o elo de unidade de todos os apóstolos. Sinal disso é que todos os apóstolos e discípulos tinham muito carinho na pessoa de Pedro, respeitavam e muito a pessoa de Pedro. Exemplo disso é Paulo mesmo em Gálatas 2, onde diz: passados 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei 15 dias com ele. Então Paulo, um grande anunciador do Evangelho, também apóstolo do Senhor, quis
conhecer Pedro para ver se estava no caminho certo. Então, Pedro, desde o início da igreja, sempre constituiu este elo de unidade entre toda a igreja. Um elo de unidade, onde a palavra dele tinha voz, tinha um poder especial também para cooperar na missão de toda a igreja. Bom, e como nós sabemos, os apóstolos morreram, deram sua vida por Cristo, mas diante da missão que não tinha acabado e até hoje não acabou, os apóstolos escolheram seus sucessores. E é isso que nós chamamos de sucessão apostólica. Então, um apóstolo escolheu outros para continuar esta missão apostólica. E a esses nós chamamos os bispos, que também escolheram outros e outros com graus diferentes na missão, ou seja, outros são presbíteros, padres, outros foram diáconos, outros foram servos inúmeros na igreja, mas alguns foram designados pela imposição de mãos dos apóstolos, continuaram e cooperaram com a missão de Cristo. Até chegarmos hoje em Dom Vital, por exemplo. Dom Vital, nosso bispo, se for indo para trás, digamos assim, quem ordenou Dom Vital? Um outro bispo. Quem ordenou esse outro bispo? Outro bispo, outro bispo, outro bispo, até chegarmos em um apóstolo. E esta sucessão é garantida na pessoa do Papa, porque o Papa, nós temos documentado certinho quem foi o primeiro Papa, São Pedro, quem foi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegarmos hoje no Papa Francisco. Então, nós temos esta unidade da Igreja, da descendência apostólica que foi sendo escolhida e passada de geração em geração. E é por isso que a Igreja coopera com esta missão dada por Cristo de maneira especial na pessoa do Papa. Hoje, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. E o Papa, então, exerce assim este elo de unidade, de comunhão de toda a Igreja. Porque nós bem assim sabemos, tem um bispo que tem uma opinião diferente, aqui, ali, opiniões, ideias diferentes, mas todos estão unidos ao redor do Papa Francisco. E nós também, enquanto católicos, enquanto Igreja Universal, estamos todos unidos com o Papa. Se não estamos unidos com o Papa, então não somos católicos. Então não somos autênticos católicos diante do chamado de Deus. Porque o Papa é justamente este elo de unidade e de comunhão de toda a Igreja. O Papa não é um super-herói, um alienígena, não. Ele é escolhido dentre o colégio ali, cardinalício, que a gente fala, que são bispos também. Ele é escolhido dentro daquele colégio de cardeais para ser o representante daqueles cardeais, Santo Papa, Santo Padre, e assim representar e ser o elo de comunhão e de união de toda a Igreja. E o Papa, como afirma o Concílio Vaticano I, quando fala ex cátedra, diante de alguma realidade da fé e da moral, ele não erra. Isso nós chamamos de infabilidade papal, que representa a infabilidade de toda a Igreja, ou seja, o Papa não erra. Uma coisa é que o Papa está conversando aqui, falando, o povo brasileiro é muita cachaça e pouca oração. Tudo bem, ali ele estava brincando, falando com jornalistas, mas quando ele fala ex cátedra para pronunciar um dogma, como foi o dogma da Imaculada Conceição, nós sabemos que o Papa não erra, porque ele declara aquilo que a Igreja já está vivendo, já encarnou, digamos assim, como realidade de fé e dogma moral. Então, o Papa, neste elo de unidade, em comunhão com toda a Igreja, ele é, assim como foi Pedro no colégio apostólico dos primeiros apóstolos, é hoje o Papa Francisco,
no meio de cada um de nós. Então, que nós possamos rezar cada vez mais pelo nosso Santo Padre, pela nossa Igreja e assim ir conhecendo um pouco mais as realidades que nós temos, porque nós falamos toda a missa o nome do nosso bispo, o nome do Papa, mostrando a unidade de toda a Igreja. Então desconfie daqueles que não acreditam no Papa ou que não têm o Papa Francisco como elo de união e de comunhão de toda a Igreja Católica Apostólica. Tá bom, gente? Então que Deus abençoe, deixa aqui seu like, seu comentário, suas dúvidas, que você quer saber mais sobre a Igreja, inscreva-se aqui também no canal da nossa paróquia. Tá bom, gente? Um forte abraço e até mais!